Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Olha, que prazer falar com vocês. E vocês estão acessando o nosso canal no YouTube. Quero que vocês compartilhem esse episódio. A gente gosta de falar de empreendedorismo. Lógico que a gente sempre gosta de trazer empreendedorismo feminino, porque inspira as mulheres. Sim, Mas hoje tem empreendedorismo, sim. Tem um homem aqui sentado com a gente para falar sobre esse tema. E uma história de vida também que é bem inspiradora, né, com Deise? Com certeza. certeza foi isso também que gerou esse nosso convite para esse nosso convidado de hoje, nosso entrevistado. Mas antes de falar com ele, eu quero falar com Deise Mary Costas. Tudo Tudo bom, bem com você, Silvia? Deise? Tudo bem, tudo bem. É Graças a sempre bom Deus. falar de empreendedorismo, né, Deise? Sim, sim. Quando eu estive com o Rodrigo, em uma ocasião, ele começou a falar, nossa, estava escrito assim, podcast. Eu falei, aí ele, eu aceito. Eu falei, então, tá na hora, Mas né? acho muito mais assim pela coragem, pela Sim, como claro. ele Quando ele foi contando, eu falei, nossa, isso aí é inspirador, é né? inspirador. E, Inspirador. principalmente ele é um rapaz, ele é um jovem que tem já uma história de coragem de vida aí que vai ser legal para a gente Vai ser conversar legal a sobre gente isso. ouvir. Jardilene Martins, tudo bem com você? Tudo bem. E também, você falou, nós gostamos de trazer exemplos de empreendedorismo feminino, mas nós sabemos que quase a metade dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes do É, canal, é masculino. Então, ficamos nós felizes de saber, ficamos né? felizes por isso e também em trazer uma inspiração masculina para que nossos ouvintes também possam se inspirar, né, na vida e no exemplo do É nosso isso. convidado. É isso, eu acho legal Você já porque. assinou o nosso canal? Oxe, com Ah, certeza. ah, Tá. Olha, foi bem ameaçador, viu? Olha, o Rodrigo de Desde o dever de Paula. casa. Rodrigo de Paula, que é empreendedor, é também advogado, não é isso? Sim. Ele é casado com a Iane Claudine, pai do Joaquim, do Josué, do Eli. Eli é homem ou mulher? Eli, é homem. É homem. Menino. Eli e Noemi, que é a É a menininha. menininha. É a mais novinha, é? Isso. Fala de novo o nome dos meninos. Joaquim, Josué, Eli e Noemi. Nomes lindos, né? Maravilhosos. Então, ele também é um homem de Deus, membro da Igreja Batista Farol, e ele vai falar, ele é higienizador de estofados, Isso. não é isso? Exato. Que a gente ficou curioso de saber como é que atua isso, como é que se atua nesse ramo. Ele vai contar já já para a gente. Seja bem-vindo ao Muito programa. obrigado. Seja das Mulheres. bem-vindo, Seja Rodrigo. bem-vindo. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Me sinto honrado mesmo. Para mim está sendo uma novidade, mas eu tenho certeza que conversaremos coisas maravilhosas e o Espírito Santo nos guiará para Sim, entender com certeza. e abençoar muitas vidas através daqui. Como vocês já me abençoaram, Deus me abençoou como minha primeiramente cliente. Hoje estamos aqui como irmãos em Cristo, compartilhando um pouco Sim, da vida. verdade. Amém, muito bem. Pois é, antes de começar esse bate-papo com o Rodrigo, eu vou pedir para a Jardilene orar para a gente entregar nosso episódio, nosso podcast nas mãos do Senhor, tá bom? Verdade, como sempre fazemos, né? É. Entregamos tudo o que será feito aqui ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por mais esta oportunidade de podermos levar, Senhor, conhecimento, incentivo, a tua palavra, Senhor, para os ouvintes. Que passe primeiro em nós. Nos abençoe, Senhor, com esse programa que está sendo feito aqui, Deus. E que tudo que aconteça neste local seja para a honra e glória do teu santo nome. Então, abençoa o nosso convidado, abençoa cada um de nós, esse estúdio que nos recebe, as pessoas que aqui trabalham. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Amém. É isso, a gente quer falar também da experiência da vida do Rodrigo. Eu creio que foi isso justamente que a Deise viu, né? Que era Chamou algo a inspirador, atenção. porque ele tem 35 anos, não é isso, Isso, Rodrigo? exato. Ele é de Brasília, saiu com toda a família, quer dizer, os 4 filhos. Os 4 Aham. filhos são nascidos lá. Os 3 são nascidos lá, Noemi já nasceu aqui, é Paraibana, paraibana. é. Isso. Bem, Noemi é toda especial, tá vendo? Ela é a primeira paraibana. Que bênção. Então você, com a família, sua esposa, decidiram, vamos para o Nordeste, vamos para Paraíba, e vieram assim, tipo, Abraão saiu, largou a parentela e foi embora, né? Em Pois busca é. da terra que emana leite e mel, é isso? Pois é, hoje eu vejo que eu fiz um caminho até inverso dos meus avós, né? São sergipanos, saíram na época de Sergipe, Aracaju, e foram para o Rio de Janeiro tentar ganhar vida, década de 50. Hum, Comentei isso com meu pai recentemente, falei, nossa pai, fiz o caminho inverso do meu avô, eu saí do Centro-Sul,
e subir para o Nordeste. Porque hoje o Nordeste, a minha visão é que é o futuro do país em termos de economia, né? João Pessoa está num centro agora, uma visão mundial, talvez até mundial, de que os investimentos estão chegando aqui a todo vapor. A queridinha João Pessoa A está. queridinha. Mas assim, não foi nem por essa visão de mundo. Vim para cá por necessidade. Eu tinha um restaurante em Brasília. Foi o meu primeiro grande empreendimento em Brasília. Eu tive outros anteriormente, mas assim, era a menina dos meus olhos, da minha esposa. A gente montou um restaurante, era um restaurante de final de semana. Assim que a gente ia abrir as portas, veio a pandemia. E a gente tentou se adaptar, nos adaptamos, e de certa forma até a pandemia nos ajudou, porque ele era um restaurante aberto, então as pessoas buscavam. Mas o pós-pandemia nos quebrou. Foi interessante, que não foi a pandemia, foi o pós-pandemia. E eu não atribuo somente a ela nossa quebradora, mas a inexperiência, o modelo de negócio, quando eu reviso, eu observo que foram uma série de fatores. E a gente se viu sem chão, sem nada, tendo que recomeçar. Então olhamos um para o outro e pensando assim, vamos recomeçar aqui mesmo em Brasília, que de fato era mais confortável, a família por lá, as oportunidades são mais amplas, vivi a vida inteira lá, com certeza os contatos são melhores. Mas por questões familiares, Deus colocou no nosso coração sair da parentela. Vamos recomeçar em outro lugar. Falei, olha, vamos viver um momento muito grande de constrição financeira, talvez a gente não consiga tirar férias, viajar. Por que a gente não vai morar num lugar onde a gente, de certa forma, já se sinta um pouco assim? Esse foi Entendo. um dos que pesou. E a gente falou, vamos para João Pessoa. Vendemos o que dava para vender, né? Ficamos realmente num negativo muito grande. E eu falei, e agora? Eu falei, vou para João Pessoa, vou comprar uma máquina, aprender a limpar sofá e ir embora. Porque, para mim, graças a Deus, que eu aprendi muito com meu pai foi sobre a questão do trabalho. Sempre vi meu pai acordando muito cedo. Só parava de trabalhar quando estava quase morrendo numa cama. Ou seja, uma doença muito, muito grave. Fora isso, meu pai ia doente para trabalho. Então, ele me ensinou muito essa virtude do se esforçar. E eu falei, bora. E a gente veio e estamos aí há 3 anos, né? Numa fase agora, eu sinto que agora que eu estou consolidando melhor a minha caminhada, mas esses 3 anos significou para a gente muito além do que é uma mudança espacial ou de uma mudança de trabalho, mas foi uma restauração completa familiar que a gente viveu em termos de família, matrimônio, filhos e inclusive propósito de vida. Ai, que maravilha, porque não é todo mundo tem essa coragem, não, viu? E principalmente você tem o quê? 3 filhos, 3 né? filhos. Pequenos, eu acredito. A coragem ela beira a loucura, sabe? Fé, né, meu A filho? gente A fé conversou um também. pouco antes sobre assim, a gente olha para o passado e fala, me arrependi de não ter feito isso. Hoje eu olho para o passado e eu falei, eu não faria não. Eu não sairia desse jeito É assim do como local o e Yuri mudar falou, né? completamente. Somos todos desequilibrados. Mas é um desequilíbrio que a gente vai na fé, né? Graças a Deus. Às vezes é uma pitada de Mas doidura, assim, ela é um curso necessário para você sair do lugar. por que João Pessoa? Então, João Pessoa, porque a gente estudou outras capitais, a gente falou, vamos para o litoral. Tinha uma pequena facilidade que é o tio da minha esposa, que mora aqui, então assim, a gente teria um pequeno contato ali. Mas João Pessoa, porque eu acho João Pessoa que me lembra um pouco Brasília em termos de organização. É uma cidade pequena, mas é uma cidade que eu sinto organizada. Onde eu quero chegar? Quando a gente visita algumas capitais brasileiras do litoral, você não enxerga uma cidade tão limpa, às vezes, né? O Brasil, de uma certa Sim. forma, ele sofre dessas carências estruturais. Mas a gente sentiu que João Pessoa era uma cidade assim, que estava com uma abertura de oportunidades melhor. Então, a gente avaliou a questão da própria cidade, a estrutura física da cidade, uma cidade pequena, uma cidade que a gente já sabia que tinha uma carência de serviços muito grande. Então, por ela estar numa ascensão, a parte de serviços ela começa a minguar. Então, abre portas para quem trabalha com a área de serviços, né? E por ser o litoral, uma facilidade estar perto da praia, mudar um pouco. Eu sempre fui do interior, Brasília, eu sempre gostei do interior também, mas amava essa sensação de morar no litoral. E viemos, confiamos em Deus e cá estamos. Agora, veio primeiro o advogado ou primeiro o empreendedor? O empreendedor, o advogado não veio, o advogado se fez aqui. Foi, né? Foi. Mas você já tinha formação em direito, quando você Formei se em tornou direito, empreendedor. Isso, eu sou formado em direito há quase 9 anos. E desde então, criei na minha cabeça
de que eu queria ser empreendedor. No meio da faculdade, eu, honestamente, me desviei de certos propósitos de vida. Então, no meio da faculdade, eu até saí da igreja. E aí, os pensamentos mudam em todos os sentidos. Os pensamentos, eles acabam se distanciando porque a gente acaba por estar longe, às vezes, da voz de Deus. Sim. E eu criei isso na minha cabeça. Não quero ser empreendedor, porque empreendedor ganha bem demais, né? Assim, aquela ideia, eu vou ser empresário, ganhar muito dinheiro. E comecei a viver até que de maneira atabalhoada a minha vida empreendedora, porque eu não tenho isso na minha família. Minha família é toda de carreira pública. E não tinha nenhuma referência, não tinha nenhuma experiência, o que me atrapalhou demasiadamente. Muito. Entendi. Ou seja, você não teve nem que começar com base em alguma Não, em outra nada, pessoa em que já nada, tivesse. nada. Foi por sua conta e Foi risco. com minha conta em risco. Aham. Aí comecei pequenininho ali, montei um projeto logo que eu casei, sem pé nem cabeça, que era eu digo sem pé na cabeça porque não tinha futuro financeiro nenhum. Eu sempre fui aquarista profissional. Eu era aquarista, isso, hobby, aquarista? aquarismo, mexia com aquário. Eu sempre Tá. fui aquarista. E a gente fez uma parceria com os exportadores para reprodução de peixes para exportação, inclusive para o Japão. Só que o trem não andou direito, ele não tinha giro, eu não conhecia nada sobre fluxo de caixa, sobre capital de giro, eu não conhecia nada, nenhum conceito básico. E fui com meu primo, que é aquarista profissional também. Mas não era bem sem pé na cabeça, no fim não deu certo. Eu falei, eu preciso de alguma coisa, porque estava casado, né? Eu formei no direito, mas eu falei que não queria ser, botei na minha cabeça que não queria nada com direito e aquela ideia de jovem, né? Inconsequente às vezes. Aí daqui a pouco consegui uma representação de distribuição de um picolé de Sergipe, lá em Brasília. Né? Peguei uma distribuição e comecei a vender picolé, ia pra rua vender picolé. Ia lá pra parte da cidade, ia pro Eixão, em Brasília. E toma pra vender picolé, até que começou a dar um dinheirinho assim. E nesse meio do caminho, eu morava onde eu montei o restaurante, a gente é um espaço grande, e eu comecei a fazer alguns eventos de buffet ao mesmo tempo. A gente recebia algumas festas, alguns encontros, algumas confraternizações, e a gente começou a se interessar por essa área de alimentos / eventos, né? Até que no final do ano de 2019, a gente fez um bom evento, eu e minha esposa, a gente montou um restaurante dentro de um ginásio para receber um campeonato de canoagem para canoagem, o Campeonato Brasileiro de Canoagem para Canoagem lá em Brasília. Porque meu irmão tem uma escola de remo olímpico em Brasília. Ele trabalha com remo, canoagem, vela adaptada. E a gente fez o evento, foi muito difícil, mas a gente viu uma coisa diferente. E aí eu abandonei o picolé, porque já não estava indo bem, estava muito pouco. Eu falei, não, deixa esse trem de canto. É trem para quem tem muito dinheiro para investir, porque ficava muito caro, era caro demais, ICMS, frete. Eu não tinha aquela estrutura para receber aquela quantidade. E aí culminamos no evento, e do evento falamos, por que a gente não abre um restaurante? E aí nos organizamos para abrir um restaurante. Montamos cadeira, mesa, eu e meu pai, a gente fez as cadeiras, fez as mesas, e conseguimos e montamos um restaurante. E culminamos no início de 2020, exatamente com a pandemia, com o restaurante. Cheguei nesse ponto. E foi o ponto que a gente falou, cara, um negócio diferente, um negócio mais estruturado. A gente chegava a ter 15 pessoas trabalhando pra gente, né? E caminhamos ali nesse novo modelo de negócio. Eu já não tinha uma caminhada, eu já não tinha uma experiência, nem uma cultura familiar empreendedora. E fui para dentro da área de restaurante. Então, Que para mim hoje é um dos negócios mais difíceis de se lidar. Eu acredito Mais que difíceis. Alimento. Eu acho assim, imagino. eu mexer com restaurante, com comida, mexer com a fome do ser humano. E com Você tem que gente ter coragem. também. Com gente a gente mexe em todo canto. Não, eu E digo algo assim, pra você tem que perecível. ter muita gente trabalhando para Sim. você. E pessoas boas. É algo perecível e urgente. Isso, para que não haja desperdício. Porque um sofá, quando eu vou limpar, se eu tenho algum problema, eu consigo remarcar com o cliente. Agora, o cliente sentado numa mesa com fome é um bicho. É verdade. Mexe com fome dos outros. Meu Deus, o povo se vira. Então, assim, é pra ontem. O negócio se resume a 25 minutos. Um prato servido, 30 minutos. Se você errou aquele tempo, se você errou o prato, se você não conseguiu estruturar a sua equipe naquele dia, faltou coisa. Minha amiga. É pressão. É na hora, né? É pressão. E a gente sem experiência nenhuma.
É mesmo isso. E eu ainda abri um restaurante à la carte para piorar a situação. Eita. Em vez de abrir um pouco self-service, que você É. tem uma coisa um pouco mais... É mais simples em É termos de porque já tá serviço. ali disponível, né? Você Não. come o que quer. É. O à la carte não, você tem que estar ali, tá com preparo. Então a gente contratou, né? Tinha um chefe, a gente contratou, mas eu falo que eu olho pra minha esposa e falo assim, que onde eu tava com a cabeça? Eu abri. E ainda bem que sua esposa embarcava com você nas ideias. Ela é guerreira demais. Parceira, né? Botava, amarrava, botava a faca no meio dos dentes, se embora. Aí eu quero falar agora, e lógico, você adquiriu experiência, com certeza, Inevitável. para abrir um negócio aqui, que é algo que você poderia fazer sozinho. Isso. Você hoje tem uma equipe ou você Não, trabalha hoje só? eu trabalho sozinho. Pronto, lhe dá mais autonomia Muito e mais. você tem que se especializar no que você está fazendo, mas é por sua conta também, né? E da onde saiu essa ideia, né? Higienizar estofados, Legal, poxa, pergunta. da onde? Eu sempre tive esse costume em casa. Lá em Brasília a gente tinha uma pessoa que higienizava nosso sofá de 3 em 3 meses, 4 em 4. Minha esposa é muito criteriosa com limpeza. E eu observava aquilo e achava interessante. Então quando a gente quebrou, eu falei, cara, preciso arrumar alguma coisa. Aí liguei pra ele, falei, como é que é isso aí? Rapaz, ele me contou, falou que é um comércio que tem um giro interessante, né? Me apresentou na época lá um maquinário que hoje eu já não trabalho mais, que é um maquinário caríssimo, que não serve para uma área profissional mesmo, de intensidade. Mas ele me levou uma vez para trabalhar com ele, eu achei interessante. Falei, cara, é um investimento baixo e que pelo menos vai me dar ali um valorzinho diário, alguma coisa, entendeu? Se eu conseguir lavar um sofá por dia, é uma coisa que entra. Eu tava sem chão, eu nunca tinha devido na minha vida. Eu sou filho de uma servidora pública, minha mãe, que fez tudo, e neto de uma avó, que sempre fez tudo no certo pelo certo, assim. Minha mãe é assim, você ganha 10, meu filho, gaste 8. Não gaste 10. Então ela me ensinou a ser... Só que no empreendedorismo você tem que estar preparado para alguns pulos. É o famoso dar o seu pulo. E no empreendedorismo tem hora que você tem que se virar no giraia. E aí vai empréstimo em cima de empréstimo, eu nunca devia. No ano de 2000, no final de 2022, isso que a gente veio para 23. No meio de 2022 para cá, eu tava devendo até as calças. Meu Deus. E aquilo me entrou com a minha cabeça de uma forma que, assim, eu me senti... Eu não conseguia raciocinar, gente. Era ligação e eu devia e eu já não conseguia, não tinha mais giro, o restaurante já... Assim, quando eu fui ver de fato as contas do restaurante, quando a gente faz as coisas, eu batia quase 15 mil negativo durante 6 meses. Então, assim, foi repondo aquele fluxo Dá com um dinheiro de desespero, fora e desespero. você entra em desespero e você fala, Jesus... Jesus não, na época até, não sei, eu já não conseguia nem falar Jesus, eu já não sabia o que fazer. E Isso o débito só aumenta, né? aumenta, Quando... aumenta, porque os juros no Brasil são abusivos. Então, assim, você deve 1 mês, 2 meses, 3 meses, é como você deve. O trem vai comendo, né? E isso me deixou desesperado. E aí, na época, eu falei, vamos embora. Eu acho que até o fato de eu ter saído de Brasília foi uma tentativa de fuga. Eu entendo. Foi misturado uma vontade de mudar? Foi. Mas quando a gente vive o empreendedorismo, a gente mistura sentimentos. E depois que a gente passa por eles, a gente começa a revisitá-los e a entender. Então hoje eu saí de Brasília por uma tentativa de algo novo. Eu saí de Brasília para recomeçar com minha família, mas eu saí também para fugir. Bate vergonha, todo mundo conhecia, o Instagram, né? Aquele sentimento de, pô, o cara faliu, né? Ele perdeu. Então você meio que quer fugir. Um sentimento de fuga que também tem. Vamos fazer outra coisa em outro canto, vamos se virar para outro lugar, porque não quero mais isso aqui. Vamos resetar o jogo. Só que o jogo da vida adulta e da realidade de vida real, a vida pela vida, ela não reseta. Não existe zerar. Eu sempre gostei de joguinho. O jogo que eu mais gostava, eu nunca fui muito de jogo, mas o jogo que eu gostava era o jogo de simulação. Então eu gostava muito do SimCity, que era um jogo de construir cidade e administrar a cidade. Meus filhos... Não deu certo, tum, É certo. New Game. Acabou. Aí a Essa vida, é de novo. tum, você aperta o botão do New Game no game. Essa é ótima. Continua na mesma onde você parou, né? Game Continua over é ali. só quando bate as botas mesmo, morri. Aí dá game over. Aí na vida não tá game over, não. O game over vai rolando. Ai, ai. Eu acho que isso serve até de lição mesmo para muita gente que entra numa situação como essa e às vezes acha que não tem saída, mas você encontrou aí uma saída, né? Ah, Papai do Céu é misericordioso. É verdade. Deus é misericordioso. Talvez você teve que passar por isso para crescer e se tornar a pessoa que você é hoje.
E aí eu vou falar um pouco do seu negócio, como você falou, é algo que você já via fazendo na sua casa, mas muita gente hoje, por exemplo, eu conheço muita gente que não tem essa preocupação de estar higienizando o sofá, porque acha que é uma coisa ali que tá É. normal, tá em Acho casa, que não você tá mesmo sendo- limpa, é. passa um paninho, né? É, Eu estava pesquisando sobre esse tema. Eu vi que, por exemplo, tem um Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos que diz que cerca de 30 a 40% da população do mundo sofre com algum tipo de alergia. isso, E o inimigo pode ser o sofá da casa, que é isso. lá ali onde tem muita coisa, né? Então, aí tem uma outra frase que eu vi que diz assim: um sofá que nunca foi limpo profissionalmente pode ter mais ácaros do que um banheiro. E a Misericórdia. gente tá ali, a família toda. Pode. Às vezes tem animal, tem cachorro, tem os gatos em cima do sofá. Todo mundo ali desfrutando daquele espaço. E às vezes você se pergunta por que você está com rinite, por que você está com Isso. problema de pele e não sabe. Então, o higienizador profissional, acredito, você vai explicar para a gente como é que é importante esse trabalho, diferente daquele trabalho que a gente faz no dia a dia, limpando o Bom. nosso sofá, ou você faz colchão também, né? Faço sofá, colchão, cortina, tapete, todo tipo de Ah. têxteis e estofados não comuns a gente faz, né? Porque roupa, têxteis a gente põe em máquina, mas geralmente os têxteis incomuns a gente pega para lavar. Eu pego para lavar, lavo tudo. E é um trabalho que você faz na própria casa da pessoa. Isso, Aí exatamente. explica pra gente como é que é esse trabalho. Pois é, a higienização de estofado ela é nova, ela é relativamente nova na cultura do brasileiro. Ela explodiu com a pandemia. Porque a gente viu tanto que o nosso trato respiratório é sensível. Então já existia, mas na pandemia houve uma explosão maior porque as pessoas queriam se ver livres de qualquer risco ao pulmão, à respiração. Lógico, né? A Covid gerou um medo global. Mas vai muito além da respiração, é questão de higiene. Você trouxe uma situação que às vezes o sofá está mais sujo que o banheiro. É a famosa pia da cozinha, às vezes está mais suja do que o vaso sanitário. Porque o vaso sanitário a gente usa água sanitária, a gente usa desinfetante, coisa que a gente não usa em pia. A gente não tem essa noção de que a sujeira, às vezes ela tá mais onde a gente usa. E onde a gente acha que é mais suja, a gente limpa mais. Interessante, né? Então, a higienização do estofado, você me trouxe um dado interessante, eu trago outro sobre a OMS. A OMS diz que quase 80% dos gatilhos respiratórios se dá por causa de ácaro. Ou seja, as pessoas às vezes vivem à base de antialérgico na hora de dormir e às vezes o inimigo está no colchão, no travesseiro. Sociedades médicas alergênicas indicam a revisão do travesseiro a cada 1 ano e meio, 2, ou até menos. Trocar o seu travesseiro. É usar 1 ano, tchau. O travesseiro não costuma se lavar muito. Porque fica ali acumulando a matéria, se alimenta da matéria orgânica, né? E Então, às vezes a assim, gente tem um apego, né? O travesseiro. Ah, eu tem. só durmo com esse travesseiro. E passa anos e anos o travesseiro. O meu mesmo, Deus. o meu mesmo já tem que trocar. É, né? Isso, eu tava pensando, comprei já tem ano. Mas a gente se adapta. Então, minha esposa, ela sempre gostou disso. E assim, a sensação de limpeza. Olha só, uma camisa, você usa essa camiseta 2, 3 dias, você faz o que com ela? Tem que lavar, né? Lava. É. O sofá, nós sentamos à vontade, sem camiseta. Numa cidade igual João Pessoa, sua. Suando. E a gente lava o quê? A cada 2, 3 anos? É a roupa que a gente não costuma dizer que o sofá é a roupa que a gente não gosta de lavar. É mesmo. Então, assim, vem a questão da higiene e ela tá sendo inserida no contexto do brasileiro de uma maneira mais contundente. Então, eu sinto que as pessoas estão aprendendo. Eu ainda pego muito cliente que nunca lavou, não conhecia, me pergunta como é. Ora, um mercado assim que explodiu nos últimos anos, mas já existe há muito tempo. O cliente nunca ouviu falar. Mas como é que é? Fica molhado? Não fica? O que vai acontecer? De quanto tempo é? Né? E a gente tem aprendido que é a questão de higiene para a casa inteira. Então você lava o banheiro, você lava a pia da cozinha, você lava a sua roupa, você passa um pano na casa, o sofá também se lava, a cortina também se lava, o tapete também se lava. E aí, fala pra gente, então, de quanto em quanto tempo, Pronto. como é? É a seco, é molhado, como o mercado é que é? assim, às vezes eu tenho um pouco de conflito com alguns colegas, porque o pessoal acaba vendo muito a questão comercial e embute na cabeça do cliente a questão só comercial. Então empurra assim, é de tanto e tanto, para poder vender mais. Não existe uma regra, né? De um modo geral, a indicação é que seja feita entre 6 meses e 1 ano. Eu digo aos meus clientes que pelo menos uma vez por ano seria ideal uma limpeza. Porque a gente só limpa quando a gente vê uma situação assim, nossa, tá muito sujo, vou limpar.
Só que a limpeza ela não precisa chegar num estado deplorável que você limpe. Então eu boto cada casa com uma cultura familiar. Então você tem uma casa cuja cultura familiar, ela tem muitos filhos, a minha. Eu tenho 3 meninos, 3 ninjas dentro de casa. Então meu sofá eu tenho que limpar de 4 em 4 meses, porque é um padieiro vindo aqui trem ali. Eu chamo de puleiro. Às vezes numa casa de um casal que trabalha muito fora, de um senhor de idade que às vezes não costuma ter uma rotina de muita bagunça, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, a pessoa tem que entender o contexto dela. Mas o ideal, pelas poeiras comuns, né, por ser uma cidade onde a gente sua muito, uma cidade muito quente, uma cidade em que os tecidos ficam muito umidificados e onde há muita água, há vida, a proliferação de bactérias, a proliferação de ácaros é maior. Então, tente criar uma rotina. É como criar uma rotina. Eu tento inserir uma mentalidade, uma cultura de limpeza. Olha, limpe a casa inteira. Reserve o dinheirinho ali para você fazer uma revisão do seu estofado pelo menos uma vez por ano. Porque fica muita sujeira acumulada ali que a gente às vezes nem vê, né, Demais. Rodrigo? Porque, por exemplo, alimento. Eu gosto muito de assistir. No meu caso, eu assisto mais na minha cama. Minhas séries, meus filmes. Tem gente que usa o sofá e fica ali vendo os seus filmes, assistindo programas e tudo. E come. E quem tem criança também come, esfarela alimento, ali naqueles cantinhos vão se espalhando. Isso aí, como é que isso acarreta, então, se transformar em algo prejudicial para a nossa saúde? Aqueles restinhos que vão ficando, Isso. pelo de animal também, queria que você falasse sobre isso. As bactérias, os ácaros, eles se alimentam da matéria orgânica. Por incrível que pareça, não são nem os alimentos que trazem mais problemas, mas a própria pele humana. Nós soltamos pele todos os dias. Então, na média, a gente solta em torno de 1 a 3 gramas de pele por dia, acredita? Nossa. É interessante. Que esse dado, coisa, né? né? Uma atriz, acho que é mais ou menos isso. E Depois eu vou confirmar, mas Estamos igual cobra. a gente escama muito e não sabe disso. Nem percebe. Então, o ácaro se alimenta daquilo. E o que faz mal? Não é o ácaro, são as fezes do ácaro. É? Eu já vi um monte de pesquisa diferente. Eu nunca sei qual é o dado correto. Eu vou ser honesto, porque assim, a internet hoje é um mundo que a gente às vezes É não confia. verdade, Mas dizem que em 1 metro quadrado de tecido temos na média, assim, eu não vou saber o valor exato, mas vamos colocar milhares de ácaros. E o ácaro defeca centenas de vezes por dia. E o problema são as fezes, porque na hora que a gente bate, aquilo entra e causa toda a reação alérgica Deus, em muitas que coisa pessoas. terrível. Então não é às vezes não é nem o bichinho em si, mas são os excrementos dele. Então, no caso da OMS, a indicação da limpeza é por conta dos ácaros, das fezes dos ácaros. Então, a gente respira cocô de bicho seco. Ai, meu Deus. Então, isso vai provocando essa alergia. Então, às vezes a pessoa tá ali, toda vez na hora de dormir, toma desloratadina, porque não aguenta, eu não sei por quê. Tá ali o travesseiro lotado de ácaro, você tá respirando aquilo ali, e basta o quê? Uma limpeza. Uma coisinha simples, uma economia que você faz uma vez por ano. A média hoje de uma limpeza de um sofá, pelo menos minha, a média é 150, 160 reais. Uma vez por ano. De um sofá médio assim, para pequeno. Lógico, tem sofazões. É um investimento. É um investimento, você divide uma vez por ano, divide isso aí por 10, 12, você fica pagando menos de 15 reais por ano. Eu pensei que era algo mais caro, realmente. Depende do tamanho do sofá. Ele limpou o meu colchão. Da tua casa vai ser uma fortuna. Ficou... Não é. O sofá dela ocupa. Aquele sofá, né? Mas o meu colchão é um queen, né? Um queen. Não é queen, Queen. mas ele não é king, não. Ele é um queen, é Queen. bem Da senhora grande. foi queen. E eu chamei ele, já tinha chamado a primeira vez, chamei a segunda vez, porque a menina, minha neta, ama ir comer na cama. E ela brinca com muita coisa. Nossa, meu colchão estava horroroso. Meu colchão tá novo. E assim, é verdade, né? A gente fica com o nariz escorrendo. Eu também mando higienizar o ar-condicionado. Eu não espero. De 6 em 6 meses eu mando higienizar. Aí higieniza os dois da casa, do escritório, porque a gente, senão, fica, né, tomando desloratadina. Agora eu tô preocupada com o travesseiro. Eu tenho que trocar os travesseiros. Travesseiro eu aconselho trocar, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, assim. Eu sei que Depende não adianta muito, falar né? que assim, faça de qualquer jeito. E a economia doméstica também às vezes não te permite algumas coisas, mas como é uma cultura de limpeza, é você mesmo pensar, eu vou comprar o detergente, vou comprar o sabão
lavar minhas roupas, eu tenho que incluir aí uma previsibilidade, tem uma previsão de higienização de estofado aí, uma vez por ano, pelo menos. Então, vamos saber essa higienização, o que é que ela consegue tirar? Por exemplo, esses ácaros, cocô do ácaro, tudo. Depois Isso. mofo também, consegue Isso, tirar? isso. Eu consigo eliminar Hum, e deixar o sofá na média de quase 100% de higienização. Ou seja, não é só a limpeza, mas é a higienização. Sim. Ele fica higienizado, ele fica. É como se eu fizesse uma asepsia do sofá. Porque a gente usa produtos tanto para dissolver a parte orgânica, ou seja, gordura da pele, matéria orgânica que cai, desde sucos, comidas, alguns óleos que a gente solta, a graxa de pé, quanto a parte da desinfecção. Eu, no caso, uso muito o peróxido de hidrogênio, que é um desinfetante hospitalar. Então, eu aplico esse desinfetante e ele faz a asepsia, ou seja, ele vai eliminar a matéria orgânica viva, ele vai matar realmente os micro-organismos. Os fungos também, o mofo, que é muito comum aqui em João Pessoa, eu digo que eu vim de uma cidade muito seca, o Brasil é seco. Seco demais. Eu, Eu morei lá. eu assustei quando vim para João Pessoa. Porque as coisas mofam muito aqui. Eu nunca tinha É. morado numa cidade úmida, de litoral. Quando eu cheguei aqui, a gente assustou, porque assim, é muito fácil o mofo proliferar. Às vezes o armário mesmo, você passa um tempo sem abrir o armário, quando abre o armário vem aquele cheiro de mofo. É. Então o mofo morre, tadinho, eu consigo eliminar do tecido. Então é uma limpeza, assim, realmente é uma asepsia. Você pode deitar em paz no sofá, eu costumo dizer, brinco com os clientes, pode até lamber, se o senhor desejar. Fique em paz. Mas eu quero saber também desses materiais que você utiliza. Não Isso. causam algum tipo de reação? Não é perigoso para a No saúde? cliente, não. Sim? Se fizer a higiene, ele tem que ser eliminado na limpeza. A gente usa, Ah, mas não enxágue é para que ele retire. O tecido tem que ficar zerado de produto, porque senão estraga até o tecido, né? Com o tempo. Então, é uma aplicação feita, ele é de certa forma mais concentrado, lógico, pelo tempo, a gente tem que fazer no tempo mais curto, mas o enxágue a gente retira ele por completo. mas por isso que a recomendação é que realmente isso seja feito por um profissional, né, Rodrigo? Porque Exato. tem muita gente que olha hoje na internet que Isso. deve ter receita para tudo e quer fazer em A casa. moda hoje é a espuma mágica. Tem sido vendido aí nos sites, esses sites da vida, a espuma mágica, que é uma espuma que a pessoa aplica, esfrega ali, até o. Eu já vi existe um mais para negócio calçado, né? Para com tampa tênis de também. panela. É um paliativo, mas veja, maquiar não é limpar. É, não higieniza. Então, assim, essas espumas, elas de certa forma vão te ajudar. Por exemplo, vou receber uma visita, tá ali com uma mancha. Cara, eu vou passar, ela ensina a aplicar, esfrega e meio que dá uma aparência nova. Só que você não retirou a sujeira, você dissolveu ela e ela entrou para dentro da espuma. Então, alguns profissionais, inclusive, estão tendo problemas com clientes porque alguns químicos estão dando reação com químicos profissionais, porque a pessoa aplica tanto, ela passa 1 ano, 2 anos botando uma tal da espuma que a gente não sabe nem que produto é, porque não é produto neutro, e depois dá reação. Eu tenho um cliente que já manchou o próprio sofá por causa da reação do produto que usou, e me liga e fala, e aí, será que sai? Eu falei, manchou o tecido, infelizmente não tem solução. Não é que não presta, gente, tá? Não tô aqui fazendo uma guerra contra uma solução Estamos caseira. entendendo. Mas a solução caseira, ela é paliativa, ela tem que ser usada com sabedoria e limite. A partir do momento em que eu já fiz muito ali, vamos trazer um profissional para que limpe, que elimine aquilo ali tudo. E às vezes Claro o barato sai caro, né? É. Você economiza aqui para fazer isso, mas aí você acaba com um sofá que é muito mais caro. É. Com O certeza. trabalho que você faz é diferente da impermeabilização. Também faço. Faz também? Faço. A impermeabilização já é um outro procedimento. Ah, É um procedimento em que a gente muda a capilaridade do tecido e cria uma hidrorrepelência no tecido. Ou seja, quando cair um líquido, o líquido não vai penetrar no tecido. Então, é uma outra, é um outro serviço, é um outro produto que as empresas de higienização oferecem, que cria uma blindagem no tecido, tanto para acidentes, até mesmo para proliferação de bactérias, porque onde não há água, não há vida. Então, Certo. você evita também o acúmulo ali. E um sofá assim, né? Ele precisa ainda que seja higienizado ou não? Aí, precisa impermeabilizar? Não, depois que permeabiliza, você ainda precisa ficar fazendo a higienização? Esse é o grande lance do mercado, porque a impermeabilização ela tem limite. Geralmente as melhores marcas hoje oferecem aí um prazo de 1 ano. E para você depois, se for o caso,
ter que reimpermeabilizar, às vezes tem que higienizar. Por quê? A impermeabilização ela não vai evitar a sujeira. Então o sofá ele pode sujar. Uma mão gordurosa pode sujar, uma mão de barro, um pé de barro, algum alimento mais sólido, alguma marca de molho. de batom, de maquiagem vai sujar. E aí eu vejo hoje, pelo menos aqui na realidade, uma pessoa que muitos profissionais não estão explicando direito para os clientes o que significa impermeabilização. E isso está gerando uma quebra de expectativa no cliente, porque ele tem uma ideia de que o sofá dele vai ficar limpo muito tempo. Porque é um procedimento que custa 3 vezes o valor da higienização. Então o sofá que eu lavo por 150, eu cobro 350, 400 para impermeabilizar. Por quê? Porque o polímero é muito caro. O litro chega a custar quase R$ 80. Em um sofá eu uso, por exemplo, às vezes 2 litros no sofá médio. 2,5 litros. Então, só de produto você gasta quase R$ 200 para impermeabilizar. E nas culturas de algumas casas eu não aconselho. Eu não faço a venda. Casa com criança, com pet, eu falo, não faça não. É melhor que higienize 3 vezes por ano, se ela não preço de higienizar e impermeabilizar. Por quê? A criança usa muito, pula muito. Querendo ou não, é um químico que, pelo atrito, ele vai saindo. E a durabilidade não dá 1 ano, dá 6 meses, às vezes, numa casa. Aí a pessoa pagou 150 da limpeza, R$ 300 da impermeabilização para daqui 6, 7 meses não tá funcionando mais nada. É um custo muito alto para o cliente. Então, o profissional ele tem que ser muito objetivo e claro em dizer o que significa aquilo para o cliente. Porque senão, ele vai achar que não presta, ou que ele mesmo não fez o serviço bem. Ah, não, o cara que fez mal feito. Não. É que esse tipo de serviço para sua casa não funciona. Não é o ideal. É melhor que seja só limpo. Tem que ser adequado para a realidade daquela casa. Exatamente. Agora, quando você vai fazer esses trabalhos, tanto um como outro, as pessoas têm que estar, podem estar em casa ou oferece algum risco? Não. Tranquilo. A impermeabilização, sim, ela tem que ser feita com máscara. O ambiente tem que estar um pouco mais arejado porque é forte. Mas assim, não que as pessoas tenham que sair de casa, mas só do cômodo, certo? A limpeza, a higienização, a gente usa proteção, os EPIs normal, porque querendo ou não, qualquer químico, a proteção individual ela tem que existir, mas não oferece riscos assim para a saúde, não. Sabendo fazer, até porque são produtos que de uma certa forma são uns detergentes mais profissionais, são sanitizantes profissionais, mas são feitos para usar em tecido para as pessoas usarem, ou seja, os próprios fabricantes que eu uso, pelo menos os que eu uso, registro na Anvisa, né? Eu busco usar os produtinhos certinho, nada muito caseiro, não uso absolutamente nada caseiro que eu fiz, creio, não. Usa normal e não tem, nunca teve nenhum risco nesse sentido, não. Mas E o profissional se protege porque você está ali no contato todos os dias com aquele, mas quem está lá na residência, que vai ser só na hora que for aplicado. Inclusive, eu peco nisso. O cheirinho fica só na hora, depois Isso. passa. Mas eu peco nisso. Na correria eu não ponho. Minha esposa briga comigo. E eu falei com você. Falou. A minha esposa briga. Eu assim, porque a gente vai acostumando. Só que o químico é um inimigo silencioso. Às vezes não bate em 1, 2, 3 anos. Vai daqui a alguns anos, vai fazer um exame de pulmão e o trem tá lá. No pulmão, não sei. Mas como são detergentes, eu relevo. Só que o correto, o certo pelo certo, gente. Olha, Eu queria. explorando esse assunto Não, gostei. mas assim, eu sei que ele já está numa fase de transição profissional, já pode ser que ele não esteja mais Amém. atendendo, Deus quiser, fazendo né? a área que ele estudou. Eu creio que Deus tem propósito na vida dele, mas por enquanto eu sei que muitas pessoas se interessaram por esse assunto e vão talvez Isso. recorrer ao Com seu serviço. certeza. Já você dá os seus contatos. Eu vou Não, pedir. mas antes de dar os contatos, eu queria saber assim, ele disse que numa fase da vida dele, ele se afastou. E como é que você voltou? Interessante. Minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu estava afastado. Eu já não queria muito envolvimento com direito e conheci ela. Conheci ela. Para Jesus. Isso, exatamente. Tá. Quando eu a conheci, a gente conheceu na vida normal, uma amiga apresentou, ela nunca foi de igreja, não era convertida. E aí, por acaso, nós fomos para um acampamento de jovens na época. Eu te conheci ela, eu tinha 24 anos. Foram quase 12 anos atrás. E a gente foi para um retiro e ela teve um encontro pessoal. Só que eu levei ela para dizer assim, vou levar para ela, né, ouvir uma coisinha, eu gostava, tava com os amigos, aquele negócio que eu ia para as coisas da igreja, mas porque era maneiro. Era conveniente. Era divertido, o acampamento de igreja sempre foi muito bom. Inclusive é uma ferramenta maravilhosa para trazer pessoas. Só que ela se converteu demais.
Olha, Não estava nos seus planos. Nos meus planos era que ela se convertesse de boinha, assim, igual eu, sabe? Assim, vai pra igreja, mas pouco. E ela se converteu de verdade. E aí ela começou o processo de joelho no chão pela minha vida. Que aí foi quando eu comecei a voltar, a gente se casou, né? Ainda levou um tempo para eu ter uma consciência como um homem da minha responsabilidade, né? Tivemos ali os primeiros filhos. E aí Deus foi trazendo, foi um processo, nesse processo de transição. E eu comecei a voltar. Né? E o ápice desse retorno foi chegar em João Pessoa e começar a ser trabalhado em outras áreas que eu já vinha sendo trabalhado. A gente vinha sendo trabalhado na área matrimonial, a gente vinha sendo trabalhado numa área de relacionamento, de igreja, que eu não queria muito envolvimento com a igreja. E aí Deus começou, Deus vai consertando tudo, né? No tempo dele, ele vai. Ela é uma sábia mulher, né? É. Ela deveria ser entrevistada também. Ela é uma pessoa que eu falo assim, eu encontrei alguém que lembra muito minha mãe. Você encontrou uma Porque minha mãe é joia. muito sábia. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Minha mãe, ela lida com as coisas com muita sabedoria, sem histeria, sem imediatismo. E a Yane, ela tem disso também. Ela é muito cautelosa em algumas coisas. Coisa ela, linda. Deus foi muito misericordioso comigo, irmã. Eu não mereci isso, não. Projeto, né? Com ninguém. Deus é misericordioso com todos, É né? verdade. Né, Silvia? É legal, né? A história dele, assim. Maravilhosa. Porque ele teve uns. Eu não falei pra você? Poço, surgiu, caiu, voltou. Ela me fala de produtora. Eu fico sondando a vida das pessoas. ele é E quando eu produtor. sinto que o testemunho é bom, aquilo ali vai, eu ligo para ela, Silvia, e aí ela, tá, eu vou, mando de novo a ela, chama, então convida. Vamos embora. Vamos ver agora uma palavra do Senhor através da Deise. Então, E já a gente passa os contatos aí do Rodrigo. Amém. Tá bom? Então, eu dei o título para essa meditação de Sem Saída. Fica lá em Êxodo 14. Nós vamos ler primeiro de 1 a 4, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Aqui no 10. E chegando Faraó, né? No 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepultura no Egito, você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E a gente vai entender aqui esse lugar chamado Pi-Airote. Quando eles chegam naquele lugar, os israelitas, eles levam um susto, porque eles já estavam lá e Deus manda eles voltarem e se acamparem ali. E à frente era o mar. Dos lados tinham as montanhas e atrás o exército de Faraó. Então eles começaram ali, né? Desesperados, porque eles levantaram e viram que os carros de Faraó estavam se aproximando deles, eles não tinham para onde ir. Eram mais de 600 mil
homens, estou falando de homens, sem contar com mulheres, crianças, animais, carros, tudo. Então era uma multidão. E como que eles iam fazer? Se tinha as montanhas, o mar e atrás o inimigo, era difícil, né? Então, mesmo diante de circunstâncias que aparentemente parecem, né, que são impossíveis, Deus não quer que nós fiquemos parados, ou assustados, ou murmurando. Deus não quer isso da gente. Ele não espera isso da gente, porque o medo, ele te paralisa. Quando você tem medo, você não consegue raciocinar, você não consegue mais fazer nada. Tá tudo perdido. Aí esse povo maravilhoso, né, que estava lá em frente do mar, entre as montanhas, atrás Faraó, e agora? O pânico tomou conta deles. O que eles fazem? O que é que o povo de Deus faz com maior facilidade e só eles sabem fazer tão bem? Murmurar. Ah, mas como murmuraram? Não é? Pensem bem. Murmuraram. Começaram a murmurar contra Moisés. Você vê o tamanho da falta de visão desse povo, do medo que tomou conta deles, que eles disseram: não tem sepultura no Egito? Lá, nós não falamos para você, deixe-nos aqui debaixo da escravidão. Então, quer dizer, que o chicote, né, o Faraó maltratando, todas as privações e provações que eles passavam no Egito, era melhor do que ser livre. Olha a mentalidade de um povo que estava contaminado pelo Egito. Contaminado. Eles perderam a visão do Deus Todo-Poderoso, que estava tirando eles dali com mão forte, porque Êxodo é saída. Êxodo é a volta. Eles estavam voltando. Eles estavam indo de encontro ao que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que manava leite e mel. Mas aquele povo estava há muito tempo no Egito, então eles não tinham raciocínio. Então Deus vai ali, vai interromper aquela murmuração horrível. O povo murmurento. Murmuração é horrível. Às vezes, quando eu começo, eu mesmo falo para mim: nossa, como você tá chato. Aí eu já começo a louvar, boto um hino e vou cantar. Amém. Diga ao povo que marchem. Deus interrompeu aquilo ali. Moisés perdido. Coitado, eu tenho pena de Moisés, como eu tenho pena de vários pastores, porque ser o pastor não é uma coisa fácil. Você imagina lidar com várias cabeças pensantes. Se casal já tem atrito dentro de casa, porque um tem uma cabeça, não era para ter, principalmente quando é evangélico, é uma só carne, mas as pessoas raciocinam. As pessoas têm o seu caráter, a sua peculiaridade. Imagina Moisés diante desse povo murmurento, mal agradecido, contaminados, saindo da escravidão e reclamando. Aí o Senhor vai lá, podia exterminar eles todos ali. Podia mandar fogo do céu e queimar. Mas não, o Senhor fala: diga ao povo que marche. É uma ordem clara, onde Deus fala: coloque a sua fé em ação. E aí fala para Moisés: por que clamas a mim? Né? Diga ao povo que marche e toque nas águas. Até Moisés ficou embaraçado no meio daquilo tudo, porque quando a murmuração ela vem no seu ouvido, até você perde um pouco a visão daquilo que Deus quer. Então, muitas vezes, a gente se encontra nessas situações semelhantes, né? São as provocações, o que você falou, né? Das dívidas, do joguinho que você jogava e resetava, e aí aqui você não adianta, aquilo vai aumentando, isso é um mar. É um mar de quê? De dificuldade, é um mar de quê? De provação, de tribulação, é um mar de problemas, a gente está preso, a gente não consegue discernir, ter o discernimento do que Deus está fazendo, e a maior parte dessas lutas que nós enfrentamos e que você pode estar enfrentando agora, olha,
pasmem, é culpa nossa mesmo. sim. Não é, Rodrigo? É culpa nossa mesmo. Nós somos murmurentos, nós somos ingratos, nós somos mal agradecidos, nós não confiamos, não acreditamos. E detalhe, pouco conhecemos desse Deus maravilhoso da palavra. Porque se conhecêssemos Ele profundamente, como Ele se revela aqui na palavra, minha filha, nós não seríamos super crentes. Isso não, porque isso é ficção. Mas, olha, não haveria mar nenhum na nossa frente Amém. que não abrisse pela nossa fé. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Deus interveio com uma ordem. Diga ao povo que marchem. E muitas vezes a gente fica esperando sinais. Será? Será? Será que vai acontecer? Será? Será que realmente vai ser? Será? E aí, quando eles começaram a obedecer, o mar não se abriu. Então, muitas vezes, você também se encontra em situações difíceis porque você está em desobediência à palavra e a Deus. É verdade. Né? Se a gente colocar, né, a nossa vida no prumo, é muito difícil. Eu concordo que é difícil ter uma vida no prumo. Aquilo que Deus espera da gente. Mas obedecer, ficar na direção de Deus é fundamental para que o mar das nossas vidas se abram. Para que nós possamos estar acima daquilo que tem nos sufocado. Às vezes você está se martirizando, com ansiedade, sem dormir, com aflição, fibromialgia, e vai um monte de coisa. Porque você simplesmente não consegue descansar, marchar em direção ao Senhor e confiar nele. Porque o mais ele vai fazer. Amém. Né? Isso não é um jargão. Eu não estou aqui falando, ela está falando coisas assim. Não. É porque eu creio no Deus da palavra. Eu leio e eu vejo o que ele fez. E a palavra dele diz que ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se ele fez no Antigo Testamento, se ele fez no Novo Testamento, ele vai fazer nas nossas vidas também. E aí, eu quero dizer uma coisa. Marche e tenha confiança no Deus que deu seu único filho para morrer por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para morrer. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Pela pisadura dele, você foi sarado. Ele nos religa ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não acreditar num Deus que nos deu seu Filho como Salvador? Nós temos um Salvador. Nós não somos órfãos. Nós temos um Salvador e temos um Pai maravilhoso que opera maravilhas. Basta o quê? Você crer. Basta o quê? Você não ser uma pessoa murmurenta. E aqui em Mateus 20, 28, diz assim, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Então, se tu tem um Deus desse, que te garantiu uma salvação desde a fundação do mundo, você é predestinado a ser salvo. Ele envia o filho dele, ele abriu o mar para o povo dele, ele arrancou Israel do Egito, e detalhe, hein? Ele arranca o Egito de Israel. Glória a Deus por isso, amém, né? Então, por que não crer? Eu não sei o que você tem passado, mas levanta e anda em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Amém, amém. É isso, eu gosto desses recados assim, que vai falando e vai passando coisa na minha cabeça. Parece que fica um filme, né? Na minha também, sim. Muito bom, muito bom. Gente, para encerrar, eu sei que você está no processo de transição, acredito que Deus está tocando seu coração para você talvez voltar, marchar em frente, mas ao mesmo tempo voltar um pouco no seu propósito inicial, né? Então você vai investir
creio no seu trabalho como advogado, não sei se é esse o seu plano, ou em concurso público, não sei, mas continua fazendo seu trabalho como higienizador, por enquanto, não é isso, Isso. Rodrigo? Como eu disse, foi um processo anterior em que eu saí do meu caminho no direito, porque para entrar na faculdade eu pedi muita direção para Deus, e Deus colocou. Eu comecei fazendo história na Federal em Brasília e ao mesmo tempo direito no INSEUB. E aí meu coração deu cara, larga história, fica no INSEUB, faça direito. E eu fiz. E aí nesse ínter eu, né, no meio do caminho, mudei, cabeça de jovem, às vezes se entrega a paixões enganadoras, e isso me fez esquecer um pouquinho esse propósito original. E um dos motivos de eu estar aqui hoje em João Pessoa, e eu acredito que foi providência divina, é o rever esses conceitos. Sabe por quê? Porque nós, quando falamos sobre empreendedorismo hoje no mundo, quando a gente se coloca dentro dessa esfera de busca pelo sucesso, a gente abandona princípios bíblicos que são inegociáveis. O primeiro deles para minha vida é honra pai e mãe. O pai e a mãe que nós temos em nossas vidas, quem colocou foi Deus. E seja ele bom ou mal, de alguma forma ele é usado por Deus para direcionar a sua vida. É verdade. Então os meus pais me prepararam para a área dos estudos. Os meus pais me deram boas escolas. Os meus pais estimularam em mim leitura, estimularam mesa, estimularam livro aberto. Eu não fui um estímulo para o empreendedorismo, eu não fui um estímulo não que não poderia estar. Mas quando eu retornei, Deus falou, honra teu pai e tua mãe, significa o caminho que eu tenho é de honraria para a tua cabeça, é um adorno para o teu pescoço, porque você deve ouvir o que seus pais te ensinaram. E ano passado eu liguei para meus pais e pedi perdão para eles. Que coisa Porque eu linda. abandonei os estudos por minha própria vontade, segui o caminho apoiando no meu próprio conceito. A palavra de Deus diz em Provérbios, não se apoie em seu próprio entendimento, Verdade. confie no Senhor, Provérbios 3. E eu apoiei meu próprio entendimento, então Deus restaurou em minha vida essa completude, Glória a porque se eu Deus. sonho família, eu tenho que testemunhar com meus filhos a vida de família. E como que eu quero que filhos me honrem se eu mesmo não honrei meus pais? Então, esse retorno para mim é muito mais do que um sucesso, não que eu não conseguiria ter em Deus sucessos maiores na área de empreendedor, até porque o advogado, de certa forma, é uma área de empreendedorismo, mas Deus restaurou em mim essa vida debaixo da vontade dele. Glória a Deus. E aí as portas estão se abrindo. Voltei a estudar no meio do ano, passei na OAB de primeira, né? Fala, porque você é inteligente. Não, porque Deus está me confirmando. Senhor. É aqui que eu quero para você. Não sei se vou ganhar mais, se vou ganhar menos do que ganho como empreendedor, não interessa. Interessa é que tem algo para mim ali. Então Deus me restaurou nesse caminho do direito. Fiz o concurso, vou advogar, até porque se eu quiser uma carreira fim dentro do concurso público, eu preciso de uma prática. E tô descansado. Eu sei que eu tô tão feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu tô tão feliz, gente. Glória a Assim, Deus. pela Que bom. restauração, pela completude. Que vai muito além assim, tá indo bem minhas finanças, tá melhorando. Não, porque às vezes ela passa os perrengues, empreendedor tem os perrengues ainda. Mas eu tô feliz porque assim eu tenho paz. Paz em Deus e paz com Deus. Então hoje eu até deixar um recado para a juventude nesse sentido. O sucesso, a busca por aquilo que o coração deseja, ele é tremendamente enganoso muitas vezes. E a gente tem que ouvir a voz da experiência, a voz da sabedoria, a voz de mulheres sábias como mães, a voz de homens sábios como pais, porque Deus nos colocou para nos tutelar em caminhos seguros. E acho que isso é o que eu mais tenho vivido hoje, esse retorno por conta de coisas que vão muito além do que se vê. É de princípio bíblico, é de restauração familiar, é de caminhada em coerência familiar, em Amém. coerência de ensino, em coerência do que te foi dado durante a vida inteira. Então o Papai do Céu está abençoando. Amém. Como diz. Você quer deixar seu contato como empreendedor ou seu Ah! contato como advogado? Escolha. Os dois. Fica como os dois. Eu vou Pronto, deixar os os dois. dois, né? Eu estou me especializando em direito bancário para pegar causa em termos de contrato bancário, direito de família também, tenho feito 2 especializações. Ah, Mas eu estou descansado, Deus vai me mandar devagarzinho, e Deus quiser, eu vou pegando ali uma ou Sim, outra vai. e vamos Pronto. caminhando. Vai Mas que vou as deixar como pessoas te contato, Na área de higienização, que hoje é onde eu mais atuo, não tem como. Tem o meu Instagram que se chama alvomais.ige. Você me uhum. encontra no Instagram e também, principalmente, no WhatsApp, né? Que é o DDD 83. O telefone é 99392 0185. 99392 0185. De lá recebo sua solicitação, pego a foto do sofá, faço o orçamento.
para deixar tudo limpinho e cheiroso na sua casa. E o meu contato pessoal eu vou deixar também, que é por ele que eu vou receber agora as demandas em termos de advocacia. É 9135 2657. DDD 83. 83. Agora eu sou Paraíba por completo. Tem nada a ver, Alvo Maira. Coisa boa. Alvo mais Ige, é esse aqui o Isso, seu? Alvo mais Portuíge. Ah, Apesar de eu estar migrando, não vou largar a empresa, né? Hoje Deus tem me enviado ajudantes, então com o tempo mesmo indo para a advocacia, eu vou tentar encontrar uma forma de manter, porque é uma empresa estabelecida, eu também não fazendo preciso a jogar pro alto e transição, falar né? vou embora. é isso. Um caminho Muito bem. devagarzinho. Que Deus te abençoe Muito obrigado, Silvia. na sua caminhada aí, Agradeço. para toda a sua família e seus filhos, né? Que realmente acho que eles têm um bom exemplo aí com você, mostrando Deus toda tenha- essa sua luta aí para manter a sua Amém. família. Muito bom. Parabéns. Muito viu? obrigada, De viu? nada. Foi muito bom ter você aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Deus eu que agradeço abençoe. esse E convite. que Deus continue lhe abençoando. Você e a sua Já família. está. É isso. Gente, que bom. Vamos estar com vocês novamente. Vamos para o próximo episódio. Fiquem ligados, compartilhem esse conteúdo que é muito bom, não é isso, David? É, Não esqueçam também de deixar seu like, tá? assinar o canal e compartilhar, viu? Isso. É isso aí. Beijo. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Até o próximo.